Oi, amados, tudo na paz? Sejam bem-vindos, eu sou o Pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado no livro de Carrie Krishock, Um Mês para Viver. Estamos na campanha de 30 dias para viver e hoje nós vamos estar abordando o dia número 19, que tem por título Metamorfose, mudando de dentro para fora. Prepare-se para uma viagem transformadora que nos desafiará a buscar mudanças profundas em nossas vidas. O grande desafio desse devocional é estarmos avaliando a nossa vida de maneira que possamos encontrar quais são as prioridades existenciais. A premissa básica é: se você tivesse apenas 30 dias de vida, um mês para viver, o que você mudaria na sua forma de ser? Quais seriam as suas prioridades? O texto bíblico que dá base a essa nossa meditação é Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos convida a uma transformação interior, uma transformação de mente, uma transformação que vai nos moldar de dentro para fora e alcançar todos os aspectos da nossa vida. A metamorfose é um processo de transformação que certos organismos passam, onde eles entram em um processo de desenvolvimento em estágios diferentes que resultam em mudanças significativas na estrutura do seu corpo e na sua forma de viver. Um exemplo clássico da metamorfose é a lagarta que se transforma em borboleta. O ciclo começa quando a borboleta adulta põe os ovos e os ovos eclodem, e aí eles se transformam em lagartas. E as lagartas se alimentam, crescem e se desenvolvem até alcançar uma etapa da sua vida em que desenvolvem pupas ou crisálidas. E ali dentro elas ficam por um período de tempo, até que depois elas abrem as suas crisálidas e dali de dentro sai uma borboleta adulta. É uma mudança radical. A lagarta se transforma na borboleta. E isso graças a um processo interior, que vai mudando e moldando o seu exterior e formando uma nova forma de vida. É interessante que no meio desse processo, as células da lagarta se reorganizam. E elas vão se mudando e se moldando. Aquilo que sai é totalmente diferente do que entrou no início do processo. A borboleta é que surge dali. Ela é adulta, já está pronta para voar e para se reproduzir. E o ciclo acaba sendo constante. Esse exemplo ilustra a ideia de transformação profunda, de mudança radical, que também pode ser aplicada em contextos de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos entender que estamos num processo de mudança. E esse processo de mudança é algo que vai nos conduzir a uma transformação plena. Quantas pessoas perdem o seu gosto pela vida? Quantas pessoas perdem a perspectiva de viver algo tremendo, algo abundante, simplesmente porque não abraçam a mudança, não aceitam esse processo, não são transformadas, não são moldadas. Nós fomos chamados para que não vivamos a vida toda numa retrospectiva constante do ontem. Assim como a lagarta se transforma em uma linda borboleta, nós fomos chamados a passar por uma metamorfose em nossas vidas. É interessante que quando não entendemos esse processo, queremos atender a expectativas exteriores. Mudar um guarda-roupa, cortar o cabelo, mudar de emprego, ir para uma outra cidade, frequentar uma nova igreja, tudo isso numa perspectiva de que traga mudança para a nossa vida. Mas a verdade é que onde quer que nós estejamos e da maneira que nós estejamos nos portando ou nos vestindo, dentro de nós, as coisas continuarão como sempre. A verdade é que não adianta
para onde nós vamos e o que nós fazemos para sermos diferentes. Porque a mudança começa dentro de nós. A verdadeira mudança começa no interior e ela vem de dentro para fora. Muitas vezes tentamos mudar comportamentos ou hábitos, mas a verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus renove a nossa mente e o nosso coração. Como podemos iniciar esse processo de metamorfose em nossas vidas? Como podemos mudar de maneira tal que Deus transforme completamente o nosso ser? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, nova geração, novo ser, ele é. Essa é a transformação que Deus quer fazer em mim e em você. Os autores destacam que a mudança interior, essa transformação interna, envolve um compromisso com a nossa vida espiritual. Leitura da Bíblia, oração, comunhão com outros crentes, como já falamos aqui em outras devocionais, são fundamentais para que nós possamos aos poucos sermos lapidados e transformados e moldados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Quando nos abrimos para a ação do Espírito Santo, começamos a ver mudanças em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Também é importante enfatizar que mudanças não acontecem da noite para o dia. É um processo contínuo de crescimento e de amadurecimento. Existem pessoas que passaram por esse processo de metamorfose em suas vidas, superaram desafios e se tornaram testemunhas do poder transformador de Deus. O Senhor pode mudar e moldar a vida da pessoa e de repente o ladrão vai se transformar numa pessoa honesta. De repente o pai ausente vai se tornar um modelo de paternidade. De repente o drogado vai se tornar alguém que é abstêmico e abandonou os vícios. De repente uma família totalmente desestruturada vai se unir e o casamento será renovado e restaurado e os filhos abençoados pelo poder do Senhor. Pessoas que tinham uma visão pequena se tornam grandes empreendedores e alcançam grandes vitórias, porque Deus nos transforma e nos direciona, sempre para melhorarmos, sempre para dar um up em nossas vidas. Por isso, aceite esse desafio. Eu não sei que nível hoje você está vivendo, mas creia, ainda não é a plenitude do que Deus tem. Você está no meio de um processo. Existe sempre algo a ser buscado, algo a ser alcançado, algo a ser transformado, para que nós possamos atingir a plenitude do que Deus quer para nós. Então vamos dar uma olhada em algumas dicas práticas sobre como nós podemos experimentar a metamorfose, a transformação, a mudança em nossas vidas. Conforme nós já falamos anteriormente, dedicação à oração, leitura da Bíblia e relacionamento com pessoas abençoadoras é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa vida, aprendendo humildemente. Então, faça disso prioridade. Não é à toa que sempre repetimos essa necessidade. Ler a Bíblia, oração, comunhão com irmãos experientes, com mentores, com pastores que te direcionam para um caminho de crescimento. Tudo isso é fundamental. Se você ainda não tomou essas decisões até esse momento, tome a partir de agora. E você vai poder experimentar aquilo que Deus está querendo transformar na sua história, na sua vida. Junto a isso, agregue a necessidade do discipulado. Discipulado significa seguir alguém, um mestre, alguém que vai te ensinar e te instruir no caminho. Envolver-se com outros crentes mais maduros, fazer um estudo bíblico, frequentar um grupo de células ou um grupo pequeno da sua igreja ou da igreja onde você acompanha ou que você está próximo, se envolver com essas pessoas que vão te abençoar. De repente você está precisando conhecer com mais profundidade aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Essa é uma jornada de transformação. E transformar a mente significa abrir-se para conhecimento. Outra dica, nesse mesmo caminho, esteja disposto a mudar. Eu sei
que mudar causa medo. Muitas vezes nós estamos numa zona de conforto, num lugar tranquilo, sem nenhum tipo de perturbação, totalmente estável, e de repente a mudança nos chama para romper com essa nossa área de comodidade. Abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Então não resista à mudança. Reconheça áreas da sua vida que precisam de serem transformadas. E esteja aberto a fazer ajustes nisso. Eu me lembro de um amigo que era um fumante inveterado. E por mais que se conversasse com ele acerca do assunto, e ele estivesse totalmente consciente dos malefícios que o cigarro trazia para a sua vida, ele continuava perpetuando-se no vício, porque não tinha tomado uma definição de abandoná-lo e vivia preso ali pela dependência. Ele comprava um maço de cigarro e aquelas imagens que agora são colocadas, né, de pessoas doentes e os malefícios do cigarro, ele botava na frente um cartão para não ficar olhando para aquilo enquanto fumasse. O resultado foi que daí a um tempo, esse amigo desenvolveu um câncer de laringe e faleceu. O médico disse, se ele não tivesse fumado tanto, talvez não teria morrido desse jeito. Queridos, não deixe que a dependência de algumas atitudes, de alguns hábitos, roube de você a possibilidade de crescer. Esteja sempre pronto a sacrificar algo que te dá prazer para que você possa se desenvolver e crescer na presença do Senhor. Para crescer, é necessário fazer ajustes de comportamento. E, em último lugar, pratique a gratidão. Seja grato. Agradeça a Deus pelas pequenas e grandes mudanças. Confie no Senhor. Esteja sempre glorificando o nome dEle em todo o processo. Acredite que mesmo quando no meio do processo ele se tornar doloroso, abrasivo, difícil, o Senhor está te conduzindo ali. Grandes mudanças pode ajudá-lo a manter uma perspectiva positiva e receptiva ao que Deus quer fazer por você. Lembre-se de que a metamorfose é um processo contínuo. Deus deseja transformar cada um de nós, de dentro para fora. E essa transformação tem um propósito, tem um objetivo: conduzir a nossa vida a um novo significado de existência. Levar-nos a viver uma vida plena e uma vida absoluta na presença do Senhor. Que possamos todos buscar essa renovação e permitir que o Espírito Santo de Deus nos molde conforme a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, obrigado por tudo, obrigado pela sua graça, pela tua misericórdia. Estamos abertos, ó Deus, para sermos transformados pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza nesse processo. Que possamos identificar as áreas da nossa vida que precisam de serem moldadas. E que caminhemos firmes, ó Deus, crendo que o Senhor tem tratado de nós. Ó Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você foi abençoado por essa palavra, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que serão abençoadas por ele. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber todas as atualizações e abençoar esse ministério. Nos vemos amanhã, continuamos na nossa campanha 30 dias para viver. Amém?